Você sabe quando vai poder se aposentar? Quanto vai receber? Pois é, a maioria das pessoas está com dúvidas por causa das mudanças que o governo quer fazer nas regras da Previdência. Ele diz que se não mudar, não vai ter dinheiro para todo mundo. Uma mentira repetida 1000 vezes, verdade se tornará. Para entender se há ou não dinheiro em caixa, o Senado criou uma CPI e está ouvindo especialistas. Num programa anterior, os participantes disseram que não há déficit e que o governo pode conseguir mais dinheiro se cobrar dos devedores, que, aliás, não sofrem nenhuma punição. A dívida com a União é trilionária. O que apresenta déficit é inconstitucional. E aí que entra a metodologia hermenêutica constitucional. A gente tem que fazer um capítulo nessa CPI sobre a metodologia hermenêutica constitucional. Por quê? Porque está lá na Constituição que eu vou dizer. Quando a Anfip, quando eu que pertenço ao movimento Pela Verdade na Previdência, composto por mais de 100 especialistas em direito previdenciário de todo o país, por mais de 200 entidades de todo o país, mais de 200 entidades, o Pela Verdade na Previdência, nós fazemos a nossa interpretação hermenêutica constitucional. O 195 estabelece 5 receitas. Contribuição do empregado e do empregador. O governo para nessas 2. Só que ele se ouvido do concurso de prognósticos, aquela fezinha, que cada vez que a gente vai jogar na loteria, a gente paga, o CSLL e o PIS/COFINS. Se a gente incluir todas essas 5, nós chegamos a um superávit de 2005 a 2015 de 658 bilhões de reais. 658 bi. E aí eu não estou computando a DRU, nem desoneração, nem receitas mágicas. Eu estou computando as receitas que a minha Constituição Federal, a minha Carta Magna assim me determina. Então, quando se computa as 5 receitas, tem 658 bi. Isso está sendo discutido na DPF 415, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que está no Supremo, feita lá pela Frente Parlamentar Mista e subscrita por mim e pelo Diego Cherulli, que também é especialista em direito previdenciário. Então, a gente pegou as informações dos 2 governos, do Dilma e do Temer. A Dilma apresentou uma planilha com déficit de 80 bi, computando só a contribuição do empregado e do empregador, e o Temer depois entrou e botou uma planilha de 120 bi. O governo Dilma computou só despesas no regime geral de previdência, leia-se INSS, leia-se CLT, tira militar, tira regime próprio, tira anistiado, tira LOAS e assistência, está dentro da Seguridade Social. E o governo Temer botou todas as despesas, e aí é engraçado, ele bota as despesas, mas não bota as receitas. Eu quero os 22% dos servidores públicos, então. Né? Eles só me botam conta para pagar. O dinheiro para receber, ninguém me aplica. O governo está usando a técnica do primeiro-ministro de Hitler, o Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes, verdade se tornará. Eu não consigo entender esse discurso da DRU. Não, mas nós tiramos, mas devolvemos. Então, por que tu tira? Vamos usar a lógica. A lógica. Tu tira 30% de algo que está com déficit? A PEC da DRU é para pagar a dívida pública. Estão tirando o dinheiro da Previdência, da Assistência da Saúde, para pagar juros de uma dívida pública. Na última competência, essa dívida pública consumiu 42% do nosso orçamento, enquanto a Previdência Social, 22%. Enquanto o saneamento, 0,01%. Enquanto a segurança, 0, alguma coisa. 900 bi desses 2,2 trilhões destinados para pagar juros para a dívida pública. Sabe por que eu sei que foi para juros? Porque ela subiu 700 bi. Se pegarmos o gráfico do governo atual, dos 3,3 trilhões destinados para o orçamento, já está em 50% de todo o orçamento, mais de 1,5 trilhão para pagar juros de uma dívida jamais auditada. Então, essa PEC 287 não é para reformar a Previdência, é ajuste fiscal. É para continuar pagando juros. E se estão tão preocupados em pagar, por que a PEC 55, que é a emenda 95, que limitou, que vai nos atrasar 20 anos, que limitou as despesas primárias? Por que não limitou o pagamento de juros da dívida pública também? Não é questão de caixinha para cá, caixinha para cá. Se tu interpretares as caixinhas como a Constituição manda, nós não estaríamos vivendo esse caos e nem dando aso a esse terrorismo de que a Previdência está quebrada.
Para fortalecer os cofres da Previdência, os especialistas apostam na cobrança de dívidas que pessoas e empresas têm com a União. E eles dizem que a dívida é ainda maior porque o governo nunca devolveu o dinheiro que tirou da Previdência para financiar grandes obras. Nos anos 1950, havia muito dinheiro em caixa, porque eram muitas pessoas contribuindo e poucos aposentados. A Previdência Social é saqueada desde antes de 1950, e aqui está a prova. Isso aqui está dentro do livro, olha lá. Antigamente, antes do INSS, do INPS, nós tínhamos os institutos, o IAPI, IAPC, IAPB, bancários, industriários, comerciários. Tínhamos 6 grandes institutos na década de 60. Aqui está o valor em bilhões que em 1960 foi tirado da Previdência Social para lotear onde nós estamos, Brasília. Nós vamos encontrar anuários iguais que demonstram que a Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra, também foram utilizadas com dinheiro da Previdência. Os grandes devedores, os 500 maiores, superam 400 bi, segundo Marcelo Caetano. O segundo estudo da DIEESE, isso aqui é grave, senador. Se tu computares ainda as dívidas do CSLL e do PIS/COFINS, os 118 mil empresas que devem, o critério da DIEESE desse estudo foi empresas que devem acima de 100 mil, tá? Não botou nem as abaixo de 100 mil. Devem, computando o CSLL e a COFINS, 935 bilhões, senador. 118 mil empresas. A pergunta, por que não cria uma força-tarefa para executar os devedores? Por quê? Porque o governo cria força-tarefa para cortar benefício de incapaz. Porque se você vai na agência e ainda paga R$60 para o perito e abre a agência sábado, se tu vai fazer um agendamento de um benefício hoje, dependendo do estado, demora 7, 8 meses para tu ter o protocolo. Tu agenda hoje, tu vai ser atendido daqui a 6, 7 meses. Então, para cortar, a agência abre sábado, para conceder é daqui a 7 meses. O estoque da dívida ativa previdenciária atingiu o montante de 432,9 bilhões em janeiro de 2017 e continua crescendo a um ritmo de aproximadamente 15% ao ano. Apenas os 100 maiores devedores possuem débitos que ultrapassam conjuntamente 50 bilhões. Quando se leva em conta os 100 maiores devedores com débitos exigíveis, ou seja, são aqueles que não parcelaram, não discutiram judicialmente, conseguiram uma decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito, ou que não o garantiram, ou seja, aqueles débitos exigíveis que não estão sendo, de alguma forma, atendidos pelo devedor. Quando se leva em conta, então, os 100 maiores devedores com débitos exigíveis, assim entendidos os que não estão parcelados, garantidos ou suspensos por decisão judicial, esse valor cai para 33 bilhões. De 2010 a 2016, a PGFN recuperou mais de 22 bilhões em créditos previdenciários, em valores nominais. Esses valores não estão corrigidos pelo INPC. Além disso, 52 bilhões do estoque da dívida previdenciária estão garantidos ou parcelados. Isso implica que o índice de êxito na cobrança da dívida previdenciária, que leva em conta os valores recuperados, garantidos ou parcelados, gira em torno de 16,5%. Por outro lado, observa-se que a legislação, e esse ponto é extremamente relevante, observa-se que a legislação faculta aos devedores o pagamento de seus débitos de forma parcelada, bem como o oferecimento de garantias enquanto discutem judicialmente a dívida. Nesses casos, a atividade de cobrança fica suspensa por força de lei. Então, até que o judiciário se pronuncie definitivamente, ele permanece ativo no estoque. Além disso, muitos devedores aderem a parcelamentos especiais, cujo prazo para pagamento nós já tivemos de 15 anos, mas já tivemos até de 20 anos.
Assim, o estoque é tão elevado e continua crescendo a um ritmo médio de 15% ao ano, em virtude da inscrição periódica de novos créditos previdenciários apurados pela Receita, pela forma da atualização monetária, insisto, taxa Selic, pelo longo prazo dos parcelamentos e pelo longo tempo dispendido nas discussões em juízo sobre a exigibilidade dos créditos. Para os senhores também, vossas excelências, terem conhecimento, o tempo médio de um processo no Tribunal Administrativo, que é a DRJ na Receita, primeiro grau, CARF, órgão do Ministério da Fazenda, em segundo grau, é de 7 anos. Depois, se o contribuinte ainda assim tiver aquele crédito confirmado, ele tem todo o direito de ir na Justiça e começar do zero aquela discussão. Então, ali são mais 10, 15 anos de discussão. Sua Excelência, o relator também indaga: teríamos medidas para melhorar essa cobrança? Sem dúvida nenhuma. Medidas legislativas, inclusive. Quando mais tempo se afasta da ocorrência do fato gerador, há inegavelmente um esvaziamento patrimonial. Outros credores privados, em especial, vão chegar ao patrimônio dessa pessoa, desse devedor, e a Fazenda Nacional vai acabar chegando no momento posterior, quando aquele contribuinte já não terá mais patrimônio para responder por aquele débito. Então, efetivamente, uma simplificação do processo de cobrança ajudaria em muito. O ponto que eu queria colocar com muita ênfase aqui: cobrança de dívida ativa, né? O nosso procurador já falou com muita propriedade, é uma função do Estado e é cumprida com muito zelo. Isso não vai resolver o déficit da Previdência, né? Acho que a gente tem que ter muita clareza disso. Diz os procuradores da Fazenda que dá para recuperar 94,6%. Dos 500 bi. Se você endurecer a cobrança, esses que não pagam vão começar a pagar. E daí você terá uma receita permanente. Não é que você recupere só 500 bi. Você vai recuperar tranquilamente mais de 100, 150 bi por ano. Porque daí a receita vai ser permanente. Porque o malandro que não paga vai dizer: eu vou ter que pagar. Eu faço essa reflexão, porque isso é que nós queremos aprofundar aqui. Quem deve, quem paga, quem não paga e aonde vamos chegar. Nós não estamos discutindo ainda a reforma. Somente dizendo a verdade. Porque apontar a existência do déficit, sim, há. Mas ninguém diz o porquê desse déficit e como se faz para resolver esse déficit. Então vamos analisar algumas coisas. Teoricamente, nós teríamos ali um déficit de 235 milhões no resultado da Previdência e da Seguridade como um todo um déficit de 242 milhões de reais. Aparentemente isso é muito dinheiro, mas a explicação, aí sim nós temos a tônica do que acontece no país. Desses 242 bilhões de reais, nós temos que tirar 92 bilhões da DRU, que é dinheiro da Seguridade Social retirado do sistema. 144 bilhões de reais de renúncias da Seguridade Social. Senador, o Brasil abre mão, ou abriu mão em 2016, de 144 bilhões de reais em dinheiro devotado à Seguridade Social, que, em verdade, acabam ficando destinados a grupos econômicos. Vamos fazer uma comparação? O jeito ele administra a sua casa e o orçamento dele é insuficiente. Por que o orçamento dele é insuficiente? Porque ele presta serviço e não cobra, porque ele sai com os amigos e paga a conta de todo mundo, porque ele não confere a conta que o dono do bar que ele vai costumeiramente levar os amigos lhe apresenta e simplesmente paga. Depois ele chega em casa e quer confiscar o salário dos filhos para fazer aso ao orçamento doméstico que está negativo. É isso que está acontecendo. Nós estamos abrindo mão de receitas bilionárias, e aí falamos que tem um déficit. Claro, se eu não cobro e se eu desvio aquilo que vem, eu vou ter déficit. Isso acontece em casa, isso vai acontecer em qualquer lugar. Fora isso, nós temos um déficit gerencial de 190 bilhões de reais por ano, que são os erros, fraude, sonegação e inadimplência. Se nós sobrarmos tudo isso aí, nós vamos ter 425 bilhões de reais entre déficit legislativo e gerencial. Quer dizer, é isso que nós precisamos consertar na Previdência Social. É isso que nós precisamos consertar na Seguridade Social. Afora as questões outras, como os reiterados refis, como a situação daquele que sonega imposto no Brasil, que é extremamente vantajosa. Imposto eu falo lato sensu, não estrito sensu. De maneira que quem quiser falar em déficit da Previdência, que explique que esse déficit vem da própria lei,
e de questões gerenciais não levadas a contento. E esses dados oficiais passados pelo próprio governo demonstram que em 2016, 144 bilhões de reais foram concedidos em isenções previdenciárias. Se nós somarmos isso aí de 2007 a 2016, nós temos 925 bilhões de reais. Quer dizer, sem corrigir, senador, o Brasil abriu mão nesses anos aí daquilo que ele pretende economizar daqui para frente, suprimindo direitos sociais. Falar em reforma da Previdência significa não há mais outros meios. Esse foi um ofício encaminhado por Vossa Excelência ao então Ministro da Fazenda, solicitando informações sobre a estimativa de sonegação fiscal e previdenciária decorrente do descumprimento da legislação trabalhista. E a resposta foi: em relação à estimativa de sonegação fiscal e previdenciária decorrente do descumprimento da legislação trabalhista, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não dispõe de estudos parametrizados dessa natureza. Quer dizer, como é que a gente vai falar em reforma da Previdência se há sonegação fiscal e a Receita Federal não sabe qual é a sonegação fiscal? O Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. E ali, ó, enquanto no mundo essas isenções gravitam em torno de 2%, aqui no Brasil é 4% do PIB. Aquela manchete que tu falou ali, do salmão, que eu achei interessante. O Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. Isso aí publicado na imprensa, não publicado é uma frase tua. Não, não é minha. Tudo aí está reproduzido. Né? E 354 bilhões de reais com isenção de impostos. Meus amigos, a PEC da Previdência está aqui. Não quer economizar R$1 trilhão? 3 anos acabando com essas isenções. Eu confesso a todos vocês, é com o exagero da propaganda. Nosso debate que foi tranquilo, mas o exagero, quando eu vejo ali um senhor bem velhinho dizendo, não, tem que fazer reforma assim, senão não vou receber meu benefício mais, aquele é quase que um insulto à nossa inteligência.